Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Sou mulher e recentemente completei 18 anos. Por isso, finalmente consegui convencer minha mãe a me deixar passar a noite fora, já que no meu estado, os jovens de 18 anos não têm toque de recolher. Basicamente, a história começa com meu namorado Christian e eu indo para a festa de aniversário de nosso amigo em comum, Pablo. Ele estava fazendo 18 e tinha convencido os pais a deixarem a casa para ele sozinho e a organizarem uma festa. Prometeu aos pais que não haveria drogas nem álcool, mas naturalmente fez com que seu irmão mais velho comprasse bebida depois que os pais saíram. E outras pessoas trouxeram suas próprias drogas, principalmente maconha. Pablo mora a menos de 1 minuto de carro da minha casa e a uns 99 minutos a pé. O bairro onde Pablo e eu moramos foi construído nos anos 80, então nossas casas não são muito grandes. Posso entender por que Pablo não queria muitas pessoas lá. Por isso fez uma regra de que não seriam permitidos estranhos. A única maneira de convidar alguém extra era se você estivesse saindo com essa pessoa e pedisse permissão a Pablo, ou se Pablo conhecesse pessoalmente a pessoa que você queria convidar. Como mencionei antes, meu namorado e eu ajudamos Pablo a planejar a festa e a enviar os convites, então decidimos chegar cedo para ajudar Pablo a preparar tudo. Entre Christian, Pablo e eu, cada um provavelmente enviou uns 15 convites, somando as pessoas da lista e aquelas que o irmão de Pablo decidiu convidar. Quando as pessoas finalmente começaram a chegar, não demorou muito para que Pablo trouxesse o álcool. Diria que umas 50 ou 60 pessoas apareceram, o que era muito mais do que Pablo queria originalmente, mas muitos queriam levar acompanhantes. No entanto, entre Pablo, Christian e eu, realmente ninguém era um estranho. De fato, eu reconhecia todos ali. Embora não soubesse o nome de algumas pessoas, pelo menos reconhecia os rostos. Afinal, todos os convidados eram amigos do irmão de Pablo ou pessoas da nossa escola ou que estudaram lá, e havia muitos amigos em comum também. Só havia uma pessoa que eu não reconhecia, um cara que apareceu um pouco mais tarde, quando todos já estavam bêbados e o irmão de Pablo já não estava mais checando a porta para ver se as pessoas que entravam estavam na lista de convidados ou não. Esse cara usava um boné de beisebol, uma barba que parecia como se ele tivesse colado pelos pubianos no rosto e uma camiseta dos Titans do Tennessee com bermuda caqui. Acho que também usava tênis Vans. Para ser honesta, ele só parecia um pouco mais velho que os outros, mas se misturava bem. E eu provavelmente nunca teria notado esse cara se não fosse pelo fato de que, no meio da noite, esbarrei nele acidentalmente depois de tropeçar nos meus próprios pés bêbados ao procurar outra bebida. Infelizmente, minha bebida derramou do copo em cima dele, e me senti realmente mal. Mesmo no meu estado de embriaguez, lembro-me de me desculpar exageradamente e guiá-lo até a cozinha para pegar algumas toalhas de papel. Peguei as toalhas e as entreguei para ele. Ele parecia tranquilo com tudo aquilo e continuava dizendo que não era problema algum. Na verdade, acabamos trocando uma conversa rápida. Eu estava usando uma camiseta do Slipknot e ele me perguntou qual era meu álbum favorito. Devo mencionar que sou bem alternativa, às vezes até me visto de forma bastante gótica. Hoje era um desses dias em que me sentia mais gótica do que o normal, então eu estava usando uma camiseta do Slipknot, uma saia preta estilo patinadora, meia arrastão e botas de plataforma. Eu também estava com algumas joias de estilo gótico, delineador gráfico, tudo. Sempre que me visto assim, não é comum que os caras tentem flertar comigo, você sabe, exceto pelos garotos emo ou o ocasional garoto maconheiro, nenhum dos quais é meu tipo. Gosto mais de caras fortes e de camisa de flanela nerd, como meu namorado Christian. Dito isso, não achei que bater um papo com esse cara fosse estranho, nem que ele estivesse tentando flertar comigo, especialmente porque ele só estava perguntando sobre minha banda favorita. Mas então a conversa começou a ficar mais pessoal. Ele começou a me perguntar coisas como: você mora por aqui? Veio com alguém? Quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Quanto você já bebeu hoje à noite? Você tem namorado? Perguntas assim. No meu estado de embriaguez, lembro que achei as perguntas um pouco pessoais, mas não dei muita importância. Tentei responder sem dar muitos detalhes, mas honestamente não posso dizer se consegui fazer isso ou não. Afinal, eu estava bêbada. Então, de repente, o cara me perguntou se eu era virgem.
o que foi uma pergunta incrivelmente pessoal, e imediatamente comecei a me sentir desconfortável, especialmente porque ele parecia estar 100% sóbrio. De repente percebi que nem sequer tinha pegado o nome do cara. Tentando redirecionar a pergunta e mudar de assunto, perguntei qual era o nome dele, e ele me disse que se chamava Carlos. Eu nem conhecia nenhum Carlos, e também não tinha enviado um convite para ninguém com esse nome. Então imaginei que ele fosse um dos amigos do irmão de Pablo. Então ele voltou a perguntar: "Então você é virgem?" Lembro que no meu estado de embriaguez, soltei uma risada sem jeito. Eu realmente não queria responder a pergunta desse tal de Carlos. De repente eu não queria estar falando com esse cara de jeito nenhum. Eu queria desesperadamente sair daquela conversa. Bem nesse momento, um dos meus amigos em comum com o meu namorado, Tanner, veio para encher a bebida. Me viu, gritou meu nome, fez um toque de punhos e então me disse que meu namorado estava me procurando. Rapidamente me desculpei com esse tal de Carlos, e enquanto eu fazia isso ele lançou um olhar meio esquisito para Tanner como se dissesse: "Você nos interrompeu." Tanner nem deu bola para o cara e então me disse onde Christian estava. Assim que encontrei Christian, a noite pareceu correr normalmente depois disso. Meu namorado e eu, agora um pouco mais bêbados, dançamos com a música e continuamos bebendo por toda a noite, até que comecei a perceber que em cada cômodo que eu entrava, aquele cara Carlos também estava lá, sempre me olhando ou lançando um olhar na minha direção geral. Não o vi tomar nenhum drink ou beber nada a noite toda. Tentei ignorá-lo, pensando que era só uma coincidência ele sempre estar na mesma sala que eu, mas pensando bem foi uma grande estupidez. Se parece que alguém está te seguindo, provavelmente está. De qualquer forma, mais tarde, quando muita gente já tinha ido embora e a maioria estava bem bêbada, meu namorado e eu decidimos nos esconder no quarto de hóspedes. Achando que havíamos fechado a porta, começamos a nos despir. E se você ainda não adivinhou, sim, tivemos relações sexuais. Depois de terminar, desabei sobre meu namorado e então virei a cabeça para descansar no pescoço dele. Ao fazer isso, minha cabeça ficou na direção da porta, e foi aí que notei que a porta estava entreaberta. Embora estivéssemos bêbados, jurei que um de nós tinha fechado a porta. Apertando os olhos para focar a visão, para meu horror, percebi que alguém estava espiando pela fresta da porta. Gritei: "O que diabos é isso?" E corri para me cobrir e cobrir meu namorado com os lençóis. Então, quem quer que estivesse espiando abriu a porta completamente e em seguida se desculpou. Era Carlos. Ele disse que sentia muito, que não era o que parecia e que só estava procurando o banheiro. Mesmo estando bêbada, sabia que era mentira. Porém, meu namorado, que odeia confrontos, respondeu sem jeito: "Tranquilo, cara. O banheiro é a próxima porta à esquerda." Carlos então agradeceu a Christian e fechou a porta. A resposta de Christian me deixou um pouco irritada, e eu queria que ele, pelo menos, gritasse com o cara. Levantei-me da cama e comecei a me vestir de novo. Naquele ponto, a festa já tinha praticamente acabado, e eu só queria ir para casa. Me sentia violada e exposta. Deus sabe há quanto tempo esse tal de Carlos estava olhando. Eu realmente não acreditava na desculpa do banheiro. Meu namorado perguntou o que estava acontecendo, e eu contei a ele como aquele cara me havia feito perguntas pessoais e assustadoras no início da noite, e como ele parecia estar me seguindo pela festa. Christian concordou que isso parecia realmente estranho, e aceitou me levar para casa. Devia ser mais ou menos 1 da manhã naquele momento. Minha mãe achava que eu ia passar a noite na casa de uma amiga que estaria na festa, e temos câmeras por toda a minha casa. Embora ela tivesse me deixado sair e ir à festa, me deixou muito claro que não queria que eu bebesse. Então, se eu chegasse em casa cambaleando bêbada no meio da noite, ela poderia não me deixar ir a outra festa pelo resto do meu último ano do ensino médio. Assim, decidimos passar a noite na casa do Christian. Primeiro ligamos para o pai dele para garantir que estava tudo bem, mas o pai não atendeu. No nosso estado de embriaguez, decidimos que seria seguro apenas entrar e trancar a porta do quarto do Christian, caso o pai dele decidisse entrar no quarto pela manhã por qualquer razão. Estando bêbados, mas ainda sendo relativamente responsáveis, concordamos que a melhor forma de chegar seria a pé. Como mencionei antes, eram cerca de 20 minutos andando da casa do Pablo até a do Christian. Então nos despedimos do Pablo e de alguns amigos que ainda estavam lá. Ao sair, não vi o tal do Carlos em lugar nenhum, então presumi que ele tinha ido embora logo após ter sido flagrado nos espiando. Enquanto avançávamos em direção à casa do Christian,
Sentia-me tensa, como se alguém estivesse nos seguindo. Olhei para trás várias vezes, mas não vi nada. A maior parte do caminho até a casa do Christian, caminhávamos pelo canto da estrada, já que o bairro onde o Pablo mora fica em uma via principal. A rua em frente à casa do Pablo não é tão movimentada quanto a minha, mas isso significa que não há calçadas. Isso não é muito relevante para a história, exceto pelo fato de que eu não conseguia olhar para trás por muito tempo, porque tinha que ficar atenta caso viesse algum carro. Quando chegamos mais perto do bairro onde o Christian mora, a estrada ficou menos movimentada e, por fim, muito mais tranquila. Foi aí que ouvi passos sobre folhas em algum dos quintais atrás de nós. Ao olhar para trás, pensei ter visto alguém se esconder atrás de uma árvore no quintal que acabamos de passar. Contei ao Christian o que presenciei e disse que achava que estávamos sendo seguidos. Christian então me disse que provavelmente era só um cervo. É totalmente plausível. A cidade onde vivo está completamente infestada de cervos, então essa parecia uma explicação lógica. Eventualmente, chegamos à casa do Christian, entramos pela porta dos fundos. Vesti um pijama dele, deitamos na cama e trancamos a porta. Talvez eu tenha ficado deitada apenas por um tempo, até perceber que precisava ir ao banheiro. Então fui ao banheiro e depois decidi pegar um copo de água na cozinha. Devo mencionar que a cozinha do Christian fica ao lado da sala, que tem uma enorme janela panorâmica sem cortinas. Todas as luzes estavam apagadas e, graças aos postes de luz lá fora, eu conseguia ver perfeitamente pela janela para o jardim da frente do Christian. E foi aí que eu o vi, uma pessoa se esgueirando atrás da árvore gigante no jardim da frente do Christian. Queria gritar, mas não queria acordar o pai do Christian e correr o risco de sermos descobertos. Seria uma situação bem desconfortável de explicar, especialmente porque estávamos lá sem permissão. Não sabia se quem estava escondido atrás da árvore conseguia me ver, mas peguei meu celular na mesa e tirei uma foto, garantindo que o flash estivesse desligado. Verifiquei a porta dos fundos da casa do Christian para me certificar de que nenhum de nós havia esquecido de trancá-la depois de entrar. Em seguida, corri de volta para o quarto do Christian o mais silenciosamente possível. O acordei e mostrei a foto. Agora eu tinha um pressentimento forte de que era o tal de Carlos da festa. Meu namorado começou a ficar irritado. Disse que talvez fosse algum amigo tentando nos assustar. Naquele momento, eu ainda estava um pouco bêbada. Então, embora soubesse que isso não era verdade, me contentei com essa explicação. Christian tem um amigo que estava na festa e morava a uns 5 minutos de sua casa. Então, talvez esse cara nos tivesse seguido para nos assustar. Mas, pensando bem, isso não fazia sentido, pois a única forma de ele realmente conseguir nos assustar se escondendo atrás de uma árvore no jardim da frente seria se soubesse que estaríamos na sala. E simplesmente não havia como ele saber em qual cômodo estaríamos. Então claramente alguém estava escondido e espreitando a casa. Pude ver que Christian estava tenso e notei a dúvida em seus olhos. Também percebi que nem ele acreditava em sua própria explicação. Sugeri que talvez ele devesse contar ao pai, mas ele disse que não, pois assim o pai saberia que tínhamos entrado sem permissão e poderia contar à minha mãe, o que causaria problemas. Sei que parece uma razão estúpida, mas minha mãe pode ser bastante assustadora às vezes e provavelmente nunca me deixaria ir a outra festa nem ver o Christian se descobrisse que eu tinha fugido para dormir na casa dele. Christian me abraçou e disse que estávamos seguros e que duvidava que quem quer que fosse tentaria entrar. Disse que provavelmente era só algum amigo tentando nos assustar. Não sei quando, mas acabei adormecendo e acordei sem saber o que tinha me despertado. Achei muito estranho, pois sou uma pessoa de sono pesado. Já cheguei a dormir durante um tornado. Então, acordar no meio da noite era algo que quase nunca acontecia comigo. Tentei esperar para ver se conseguia descobrir o que tinha me acordado. Foi então que ouvi um som metálico vindo da sala. Olhei o relógio e percebi que só devia ter dormido uns 20 minutos antes de aquele som metálico me despertar. Tentei racionalizar, pensando que talvez fosse Kelsey, a cadela do Christian, brincando com a tigela de água de metal. Mas Kelsey sempre dorme no quarto do pai do Christian, e não estava na sala quando eu estive lá antes. Além disso, não havia como ela abrir a porta do quarto do pai do Christian sozinha. Então, me lembrei da pessoa atrás da árvore e do tal Carlos. Acordei o Christian e perguntei se ele tinha ouvido algo. Ele disse que talvez fosse a Kelsey, mas eu disse que tinha certeza de que ela estava no quarto do pai dele.
Ele sugeriu que talvez fosse a máquina de gelo, mas a máquina de gelo não faria aquele barulho repetidamente. Talvez só algumas vezes, mas alguma coisa continuava fazendo o barulho metálico. Eu disse isso a ele e o lembrei da pessoa no jardim mais cedo. Ele então concordou em verificar. Observei do corredor enquanto ele acendia a luz da cozinha e o barulho parou. Meu namorado olhou por todas as janelas e disse que não viu ninguém. Desligou a luz e disse que deveríamos tentar voltar a dormir, mas naquele ponto eu estava paranoica demais. Não tinha como eu dormir depois de tudo o que tinha acontecido. Não se passaram nem 10 minutos e o som metálico começou de novo. Mais uma vez, insisti para que meu namorado fosse verificar. Ele foi, mas desta vez pedi que não acendesse a luz. Ele me olhou com uma expressão divertida, mas concordou. Observei enquanto ele caminhava para a cozinha novamente, e novamente o observei do corredor. Porém, dessa vez ele parou. Simplesmente ficou olhando para a porta dos fundos por um segundo e o som parou de novo. Tentei fazer com que ele me dissesse o que estava vendo, mas ele não dizia nada. Eu estava prestes a me aproximar quando de repente houve uma batida na porta dos fundos. Não foi uma batida suave. Foi forte e agressiva. Meu namorado então me disse para voltar para o quarto, e ambos corremos para o quarto e trancamos a porta. Perguntei o que ou quem estava lá, e ele disse que viu um homem com um pé de cabra tentando quebrar a maçaneta da porta. O homem então olhou para a janela. Meu namorado disse que não sabia se o homem podia vê-lo, ou se estava apenas olhando na direção dele. Mas o homem parou de bater na maçaneta e sorriu. Era um sorriso realmente assustador, e foi então que o homem começou a bater na porta com mais força. Perguntei ao meu namorado como era o homem, e ele disse que estava escuro, mas parecia que o homem tinha barba e usava um boné de beisebol. Literalmente senti o sangue sumir do meu rosto enquanto dizia a ele que isso parecia exatamente com a descrição do tal Carlos da festa. Meu namorado ficou incomodado com isso. Nesse momento, as batidas na porta dos fundos ficaram tão fortes e agressivas que pensei que ele realmente poderia arrombar a porta. Logo depois, ouvimos o som da porta do pai do Christian se abrindo, seguido pelo som dos passos e dos gritos dele. O pai então gritou: "Ei, se você não sair daqui agora, vou chamar a polícia." Então o pai do Christian se aproximou e bateu na porta do quarto. Levantei rapidamente e me escondi no armário do Christian, e ele deixou o pai entrar. O pai perguntou se ele conhecia o rapaz na porta dos fundos, mas Christian apenas disse que era um cara da festa do Pablo que aparentemente o havia seguido até em casa. O pai do Christian então disse: "Bom, depois que gritei, ele saiu correndo. Não deve voltar, mas se o fizer, me avise." Em seguida, o pai do Christian nos desejou boa noite e voltou para o quarto. Quando o pai abriu a porta, Kelsey saiu e entrou no quarto do Christian. Saí do armário e tentamos voltar a dormir, com Kelsey deitada aos pés da cama. Christian finalmente adormeceu, mas eu ainda não conseguia dormir. Devia ser umas 4 da manhã e eu estava finalmente começando a cochilar quando Kelsey começou a rosnar. Era um rosnado baixo, mas o suficiente para chamar minha atenção. Agora Kelsey é uma husky siberiana, e huskies são conhecidos por serem cães bem barulhentos. Mas Kelsey não, ela quase nunca faz barulho. Na verdade, em 1 ano e meio que estou com Christian, só a ouvi latir uma vez. Nunca tinha ouvido ela rosnar antes. Kelsey se levantou da cama e foi até a janela na parede à esquerda. Observei enquanto ela mostrava os dentes e começava a rosnar mais alto. Agora eu estava realmente desconfortável. Acordei Christian e mostrei a ele o que Kelsey estava fazendo. Christian concordou que era realmente incomum. Então houve uma batida na janela. Nos olhamos com horror, e Kelsey começou a latir para a janela. Christian se levantou e abriu as cortinas, e era o mesmo cara da festa, olhando pela janela com o sorriso mais assustador que já vi. Com isso acabei gritando e o pai do Christian entrou correndo no quarto. Depois correu para o próprio quarto. Pegou a espingarda e saiu pela porta dos fundos. Ouvi gritos lá fora enquanto o cara na janela olhava para trás e depois corria para longe da janela. Finalmente, o pai do Christian voltou para dentro de casa e disse que havia espantado o cara. Ele estava visivelmente irritado com o fato de eu estar ali, especialmente porque sabia que minha mãe não tinha me dado permissão para ficar, e ele também não. Contei tudo sobre o tal Carlos da festa, o quanto ele tinha sido assustador, como era o mesmo cara, e que nos havia seguido até ali desde a festa. O pai do Christian explicou que estava chateado por eu estar lá, pois se minha mãe descobrisse, provavelmente ficaria bastante brava com ele.
Mas também disse que ela provavelmente ficaria ainda mais brava se ele me mandasse para casa sabendo que aquele cara estava lá fora o tempo todo, especialmente com ele ainda rondando. Ele contou que perseguiu o rapaz com a arma até que ele correu para o bosque do outro lado da rua. E depois decidiu que não valia a pena continuar a perseguição, pois provavelmente o rapaz não voltaria mesmo assim. Ele me perguntou se eu queria que chamasse a polícia, mas eu disse que não, porque não queria que minha mãe soubesse que eu estava ali. Ele disse que tudo bem, nos desejou boa noite e foi dormir. Finalmente consegui dormir e, até onde eu sei, o cara nunca voltou naquela noite. Mas a história não termina aí. Tudo isso aconteceu talvez há 2 semanas. E a experiência mais recente ocorreu 3 noites atrás, quando Christian me deixou em casa às 11 da noite, depois de termos passado um tempo juntos na casa dele. Me preparei para dormir e acho que adormeci por volta da 1 da manhã. Acordei às 3 da madrugada com vontade de ir ao banheiro. Estava confortável na cama e realmente não queria me levantar, mas então ouvi o alarme da entrada tocar por toda a casa, o que não era preocupante porque temos muitos servos que às vezes acionam o alarme. Depois de alguns minutos, não pude mais esperar e me levantei para ir ao banheiro. Estava prestes a abrir a porta do meu quarto, quando de repente ouvi a porta da garagem se abrir, o que não era tão estranho nem nada, pois o quarto do meu irmão ficava no porão, e o porão estava conectado à garagem. Então pensei que era apenas meu irmão indo buscar algo para comer. Estava prestes a abrir a porta, mas ao colocar a mão na maçaneta, de repente senti como se algo estivesse errado, como se algo me dissesse para não abrir aquela porta. Não sei explicar porquê, foi apenas uma sensação profunda de apreensão. Enquanto refletia se estava apenas sendo paranoica, ouvi passos no corredor. Me convenci de que era só meu irmão indo ao banheiro, mas os passos se aproximavam e pararam bem do lado de fora da minha porta. Após alguns segundos de silêncio, houve uma leve batida. Tentando não pensar demais, já que meu irmão costumava bater na minha porta tarde da noite para me perguntar algo aleatório ou simplesmente me irritar, como os irmãos fazem, respondi: "Sim? O que é?" Não houve resposta. "Grayson, é você?" Chamei. Então ouvi uma voz que não era do meu irmão, mas não entendi o que dizia. No entanto, reconheci a voz. Era o Carlos. Meu coração deu um salto e depois caiu no estômago. Imediatamente tranquei a porta do meu quarto. A porta tinha uma letra S cursiva rosa que representava meu nome. Então não era difícil adivinhar que aquele quarto era de uma garota. Soube então que Carlos havia invadido minha casa. O cara começou a tentar abrir minha porta. Quando percebeu que estava trancada, começou a sacudir e girar a maçaneta com força, a bater e socar a porta, provavelmente tentando arrombá-la. Eu gritei muito alto. Agora meus pais têm um ventilador industrial muito barulhento no quarto deles, que mantém ligado porque ambos precisam do quarto bem frio. E minha mãe não consegue dormir sem o som de um ventilador. É tão barulhento que consigo ouvir o ruído através das paredes que separam nossos quartos. Então temi que meus pais não me ouvissem. Mas então ouvi vozes, e meu padrasto saiu do quarto gritando e correndo atrás dele. Naquele momento, minha mãe também saiu correndo e tentou abrir minha porta. Ao ouvir a voz dela do outro lado, destranquei a porta rapidamente e a deixei entrar. Ela me perguntou o que tinha acontecido, e comecei a contar tudo sobre o cara assustador, Carlos, na festa, omitindo alguns detalhes. Não contei que ele nos seguiu até a casa do Christian, pois não queria que minha mãe soubesse que passei a noite lá. Sei que foi uma decisão tola e que provavelmente deveria ter contado, mas estava com muito medo de me meter em problemas. Minha mãe parecia horrorizada e começou a rezar, e eu fiz o mesmo. Meu padrasto acabou voltando para casa dizendo que perdeu o cara depois que ele correu para o bosque atrás da nossa casa, como da outra vez. Em seguida, minha mãe e meu padrasto começaram a me fazer várias perguntas, principalmente querendo saber como o cara descobriu onde moramos. Honestamente, eu não fazia ideia, a menos que ele de alguma forma estivesse me seguindo nas últimas 2 semanas desde a festa e tivesse descoberto onde moro. Chamamos a polícia, e eles me fizeram perguntas, mas as informações que eu tinha não ajudaram muito, já que eu só sabia o primeiro nome do cara. Pelo que sei, Carlos nem deve ser o nome verdadeiro dele. Dei uma breve descrição, e eles disseram que investigariam, mas nunca soubemos de mais nada. Como eu disse, realmente não havia muito o que eles poderiam fazer. Nada foi roubado, pois tenho quase certeza de que eu era o principal alvo do cara.
Realmente não sei por que ele me escolheu ou o que fiz para causar tal obsessão, mas tenho certeza de que, se não tivesse sido eu, ele teria escolhido outra das garotas da festa daquela noite também. Pois é, o cara entrou pela porta dos fundos no porão porque meu irmão acordou com vontade de ir ao banheiro, mas não queria subir as escadas, então foi para fora. Mas como estava meio dormindo, esqueceu de trancar a porta ao voltar, então o cara simplesmente entrou. Estou realmente aliviada que meu irmão esteja bem. Perguntamos literalmente a todos na festa, e aparentemente ninguém conhecia esse cara. Pablo até disse que não conhecia nenhum Carlos, e o irmão do Pablo disse que não o convidou, mas se lembrava de tê-lo visto na festa e achou algo suspeito, mas pensou que ele era só um acompanhante de alguém. Isso foi há 3 dias e desde então não vi nem ouvi nada. Não acredito que a polícia tenha descoberto quem era o cara, mas nada alarmante aconteceu desde então. Espero que ele não volte. Atualização. Não mencionei que a polícia revisou as gravações das câmeras da minha casa para tentar identificar o cara, mas ele estava com máscara e capuz. Nas gravações dá para ver como ele chegou até a entrada da minha casa. Tentou entrar pela porta da frente. E depois foi para a porta dos fundos e fez tudo o que aconteceu a partir dali. Mas as gravações não ajudaram a identificá-lo. Infelizmente, o fato de ele ter ido direto até minha casa me faz temer que more na região. Vou garantir que atualizo se mais alguma coisa acontecer. Vou reunir a coragem para contar isso. Mas antes preciso esclarecer que vou usar nomes falsos, porque honestamente, tenho um pouco de vergonha de admitir que mantive essa mentira por tanto tempo. O que vou relatar aconteceu há muito tempo, mas ainda hoje sinto como se tivesse sido ontem. Cada detalhe, cada imagem está gravada na minha cabeça. Talvez seja porque nunca contei a verdade, ou talvez porque ao dizer isso em voz alta, deixaria de ser apenas uma lembrança ruim que tento esquecer. Meu nome é Gerard, e hoje vou contar a história do meu pior aniversário. A história de como o último aniversário que celebrei com meu melhor amigo foi também o dia em que o perdi. E tudo por minha culpa. Para dar um pouco de contexto, quando isso aconteceu eu tinha apenas 12 anos. Naquela época, qualquer coisa que soasse perigosa ou proibida era automaticamente divertida. Eu era o típico garoto que fazia pegadinhas pesadas, sempre procurando surpreender os outros. E eu adorava fazer brincadeiras com o Mike, meu melhor amigo. Mike e eu éramos inseparáveis desde o jardim de infância. Ele era daqueles amigos que faziam você se sentir seguro, como se nada de ruim pudesse acontecer, porque ele sempre estava lá. Acho que parte do que me fazia querer impressioná-lo era justamente essa segurança que ele irradiava, essa confiança que ele sempre tinha. Então, quando estava prestes a completar 12 anos, meus pais decidiram que eu poderia fazer uma festa em casa. Convidei alguns amigos da escola e, claro, Mike foi o primeiro da lista. Aquela noite não seria como os típicos aniversários com pizza e jogos de tabuleiro. Eu sugeri aos meninos que, depois do bolo, poderíamos brincar de esconde-esconde no escuro. A ideia era apagar todas as luzes, e só quem estivesse procurando teria uma lanterna. Éramos 6 no total, e depois de comer e cantar o tradicional parabéns pra você, nos preparamos para brincar. Lembro que meus pais me disseram que estariam no quarto ao lado e que não fizéssemos muito barulho. O típico que os adultos dizem, sabe? Eles não tinham ideia de que íamos brincar de esconde-esconde no escuro, muito menos que eu planejava me esconder no telhado da casa. Uma ideia que, desde o início, eu sabia que era um pouco arriscada. Mas isso tornava tudo ainda mais emocionante. A primeira rodada foi normal. Todas as luzes foram apagadas e os outros se esconderam enquanto eu contava. Achei cada um sem maiores dificuldades. Na segunda rodada, foi um dos outros meninos que ficou encarregado de procurar, e eu dei um jeito de subir pela escada do sótão e chegar ao telhado. Queria ver quanto tempo levaria até que alguém me encontrasse. E de quebra, poderia assustar quem tentasse subir. Do telhado, conseguia ver o jardim e toda a casa, e o simples fato de estar lá onde eu não deveria, fazia com que eu me sentisse um campeão, como se estivesse no topo do mundo. Os minutos se passaram, e de lá de cima pude ver que meus amigos já tinham sido encontrados. Só restava eu, e os via, de um lado para o outro, começando a me procurar. Em um momento vi Mike olhando para cima e apontando para o telhado. Suponho que ele já suspeitava que eu estivesse ali. Preciso admitir que naquele instante a primeira coisa em que pensei foi fazer uma pegadinha. Sabia que ele tentaria subir para me alcançar,
e pensei que poderia surpreendê-lo assim que ele chegasse. Era um plano simples: esperá-lo na sombra e, quando estivesse perto, dar um susto nele. Mike começou a subir. Sabia como fazer porque já tínhamos subido no telhado antes, algumas vezes escondidos dos meus pais. Eu o observava em silêncio enquanto ele escalava e via como ele tentava manter o equilíbrio, de não fazer barulho para não me alertar. Era incrível o quanto nos conhecíamos, e apesar de eu estar escondido, sabia que ele estava ali porque sentia, intuía isso. Quanto mais ele se aproximava, mais eu sentia a adrenalina percorrer meu corpo, aquela vontade de ver a expressão dele quando eu o surpreendesse. Finalmente, Mike chegou à parte do telhado onde eu estava. Estava tudo escuro e eu conseguia vê-lo mais do que ele a mim. Então, no momento em que ele parou e tentou ajustar o equilíbrio, fiz um movimento brusco em sua direção e sussurrei em voz baixa: "Bu!" Foi nesse segundo que tudo mudou. Vi como seus olhos se arregalaram, como se ele realmente tivesse se assustado. Mais do que eu esperava. Era um medo que não se parecia com nenhuma brincadeira. Algo que eu nunca tinha visto em seu rosto. E vi ele se desequilibrar, estendendo as mãos para tentar se agarrar a alguma coisa. Lembro que tentei alcançá-lo. Tentei esticar meu braço, mas era tarde demais. Ele perdeu o equilíbrio e escorregou, tropeçando em direção à borda do telhado. A próxima coisa que lembro é da queda. Vi ele desaparecer na borda do telhado, e aquele segundo eterno congelou na minha mente. Eu queria acreditar que ele só iria aterrissar no chão, que se machucaria, mas ficaria bem. Mas não foi assim. Da minha posição no telhado, ouvi um baque surdo e no mesmo instante gritos. Não conseguia me mexer. Sentia como se meu corpo tivesse virado pedra. Só depois de alguns segundos consegui descer, quase tropeçando até o local onde Mike tinha caído. Foi então que vi o que tinha acontecido. Meu melhor amigo estava ali, imóvel, e a imagem do que ocorreu me atingiu com tanta força que até hoje fecho os olhos e consigo ver tudo claramente. Ele havia caído sobre a cerca de ferro que contornava o jardim, e uma das pontas o havia perfurado na cabeça. A cena era tão terrível que senti o estômago se revirar. Fiquei paralisado. Não conseguia fazer nada, nem gritar, nem me mover. Não lembro em que momento meus pais chegaram, nem quanto tempo se passou até eu ouvir sirenes e ver as luzes das ambulâncias iluminando a casa toda. Eu não estava em mim. Simplesmente não conseguia reagir. Depois veio a parte mais difícil. Todos me perguntavam o que havia acontecido. Eu precisava explicar, mas como contar a verdade? Não podia. As palavras não saíam. Só balbuciei algo sobre estarmos brincando, e em um ato de desespero, inventei que Mike tinha tropeçado e caído do telhado enquanto me procurava. Ninguém suspeitou de nada. Eu era só um garoto de 12 anos em estado de choque, e ninguém fez perguntas. Os paramédicos, a polícia, todos aceitaram minha história. Ninguém duvidou. Desde aquele dia, meus pais nunca mais falaram sobre o incidente. Tentaram me proteger, me manter afastado da tragédia, como se não falar sobre isso fizesse tudo desaparecer. Na escola foi diferente. Meus amigos e colegas me olhavam como se eu fosse outra pessoa, como se a tragédia de Mike tivesse me marcado de alguma forma. Comecei a faltar à escola, a passar mais tempo trancado no meu quarto e a evitar falar sobre o que tinha acontecido. No entanto, o peso da culpa me perseguia, me sufocava todas as noites quando eu fechava os olhos. Eu via Mike, lembrava da expressão dele naquele último segundo, aquela mistura de surpresa e terror que eu mesmo causei. Os anos se passaram, e embora eu tentasse seguir em frente e esquecer tudo, aquela noite continuava a me assombrar. Nunca tive coragem de contar a verdade para ninguém, nem para meus pais, nem para meus amigos, nem mesmo para mim. Convenci a mim mesmo de que tinha sido um acidente, mas no fundo, sabia o que eu tinha feito. Sabia que o assustei, que sem querer o empurrei para aquela queda fatal. Hoje, anos depois, não consigo mais guardar esse segredo. Não posso mais mentir para mim, e mesmo que ninguém saiba quem sou, pelo menos agora me livro do peso da culpa. Nunca consegui visitar o túmulo dele. Nunca consegui encarar a família dele. Embora eles sempre me tenham tratado com gentileza, sempre tenham sido como meus segundos pais, eu sei que não mereço o perdão deles. Porque, embora para eles tudo tenha sido uma tragédia sem explicação, eu sei que, na realidade, foi consequência de uma brincadeira que deu terrivelmente errado. Agora, pelo menos, vocês sabem a verdade.
Deixa eu te dizer que isso vai ser longo, já que estou lidando com esse cara há mais de 4 anos. Tudo começou no meu último ano do ensino médio. Eu tinha me envolvido bastante na cena hardcore da minha cidade e fui a vários shows pequenos com minha melhor amiga. Um dia recebi um pedido de amizade no Facebook de um cara chamado Alan. Ao ver o perfil dele e as coisas que ele postava, notei que ele era só 3 anos mais velho que eu. Era da mesma cidade e gostava de muitas das mesmas bandas que eu. Então eu, com 17 anos, aceitei. Logo começamos a conversar, principalmente sobre bandas e escola. Ele estava no meio da faculdade e eu estava prestes a escolher a minha. De vez em quando, ele dizia o quanto eu era bonita e perguntava se eu tinha namorado. Eu também o achava atraente, então correspondia ao flerte. No entanto, muito rapidamente, perdi o interesse. Poucos minutos depois de começar a flertar, ele dizia que na verdade tinha namorada, mas que estavam passando por alguns problemas. Eu não queria fazer parte de nenhum tipo de traição, então disse a ele que deveria pensar no que era melhor para ele e sua namorada e fazer a coisa certa. A partir de então, limitei nossas conversas à música e escola, e ele também parou de flertar comigo. Passou aproximadamente 1 mês sem mensagens, quando de repente recebi uma dele. Conversamos como costumávamos fazer e, bem antes de me despedir, ele me disse que tinha terminado com a namorada e que se sentia muito melhor. Ele agradeceu por eu sempre ouvi-lo sem julgar e disse que meu conselho realmente tinha ajudado. Fiquei feliz por ele. Honestamente, não sei se essa garota era realmente ruim ou não, mas ele parecia contente por ter terminado o relacionamento e eu queria ser uma boa amiga, então também fiquei feliz por ele. Nesse ponto, não sei o que me deu. Talvez fosse porque eu o achava atraente ou porque já era tarde e eu não estava tomando as melhores decisões. Mas disse a ele que o aniversário da minha melhor amiga seria em alguns dias e que ele deveria vir à festa também. Ele aceitou na hora e combinamos de nos encontrar na estação perto da casa dele. Finalmente, depois de quase meio ano conversando online, o conheci na estação. Sei o que você está pensando e sim, sei que ele poderia ser um predador sexual de 50 anos, embora deva admitir que eu deveria ter sido mais cuidadosa, já que ele também poderia ser alguém interessado em vender meus órgãos. No entanto, nós nos encontramos. No começo foi um pouco estranho, já que nenhum dos dois sabia o que dizer. Então só caminhamos até a casa da minha amiga, fazendo uma pequena conversa. Suponho que ambos estávamos bastante nervosos. Quando chegamos lá, as coisas melhoraram, e realmente nos divertimos, embora ele praticamente só tenha falado comigo. Durante o mês seguinte, continuamos saindo em encontros básicos até que ele finalmente me pediu para namorarmos, e nos tornamos um casal. A partir daí, começaria o que realmente seria assustador. Não tinham se passado nem 3 semanas e eu já começava a me sentir ansiosa. É uma sensação estranha, que eu costumava ter quando era criança, quando sabia que seria castigada por ter notas ruins ou fazer algo errado em geral. Era uma bobagem, pois eu não era mais uma criança e nem estava fazendo nada errado. Eu simplesmente sentia essa inquietação sempre que ele estava perto de mim. O que tornava tudo ainda mais complicado era o fato de que ele realmente não parecia ter mudado. Ele não era rude nem nada, só era perturbador. Ele queria me ver 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nunca íamos para a casa dele e quando estávamos na minha, ele se recusava a ficar em qualquer lugar que não fosse meu quarto. E passava horas me olhando fixamente. Acredite, sei que tudo isso poderia ser interpretado como uma coisa romântica, mas a forma como ele me fazia sentir não era calorosa e doce, e sim arrepiante e angustiante. Preciso admitir que agarrei a primeira chance que tive para terminar com ele. Ele tentou enviar para a ex dele uma letra de música sobre amor e desilusão, mas acabou mandando para mim por acidente. Ele pediu desculpas e explicou que só queria deixar as coisas claras com ela. Eu não quis saber de nada disso e disse que provavelmente tínhamos nos precipitado com o relacionamento e que seria melhor voltarmos a ser amigos. Naquela noite ele me ligou 37 vezes. Na manhã seguinte eu tinha aula e durante o dia recebi uma mensagem que imediatamente me deixou nervosa. "A que horas você vai estar em casa? Vou aí para conversar", escreveu ele. Eu realmente não queria vê-lo, então disse que não tinha certeza e que ele não precisava vir, que ele deveria deixar para lá. Além disso, tínhamos saído por apenas 4 ou 5 semanas, então por que fazer tanto drama? Que ele deixasse morrer.
Na verdade, cheguei em casa tarde naquela noite e, adivinhe quem estava parado na porta da minha casa. Ele tinha uma expressão vazia e quando passei para estacionar o carro na garagem, ele me seguiu com o olhar, sem qualquer reação. Entrei e fui para o meu quarto tremendo. Meu irmão veio me perguntar o que estava acontecendo. Ele disse que Alan estava lá fora há mais de 4 horas. Eu disse que iria resolver, já que ele é meu irmão mais novo e eu não queria preocupá-lo. Respirei fundo e saí. Discutimos por quase 1 hora, na qual ele me dizia que me amava e que sabia que estávamos destinados a ficar juntos. Eu disse que não me sentia confortável e que só queria voltar a ser amigos. Foi então que ele me disse que eu deveria me mudar com ele. Por alguns minutos, fiquei sem fala. Ele aproveitou esse tempo para me explicar como conseguiria um emprego e continuaria estudando para terminar o ensino médio, e depois conseguiria um trabalho também. Segundo ele, então abriríamos um negócio juntos e teríamos nosso primeiro filho, quando eu tivesse 21 anos. Ele tinha toda a nossa vida planejada, e eu não tinha nem voz nem voto nisso. Consegui encontrar um momento para falar, e disse diretamente que ele estava louco. Eu só tinha 17 anos, e estava longe de pensar em morar com ele, muito menos em ter um filho. Alan então fez uma expressão estranha, como se quisesse chorar, mas sem realmente querer. Juro que parecia uma encenação barata, e isso me assustou ainda mais. Eu o interrompi e disse que estávamos terminados e corri para dentro de casa. A partir daí, tudo foi ficando cada vez pior. Ele começou a mandar mensagens para os meus amigos, mesmo para aqueles que nem faziam ideia de quem ele era, dizendo para me falarem que eu deveria ficar com ele, que esse era o meu lugar. Depois disso, bloqueei ele em todas as redes sociais, já que ele não parava de me mandar mensagens e de postar poemas estranhos com um toque assustador, com coisas do tipo: eu fico na escuridão para que você não possa me ver, mas você é a luz, então eu sempre vou te ver. Ele ligava para minha casa. Se eu atendia, ele gritava: eu preciso de você, sem parar, uma vez atrás da outra. E se outra pessoa atendesse, ele simplesmente desligava. Isso continuou por quase meio ano. E sei o que você está pensando. Por que eu não chamei a polícia? Bom, acho que esqueci de mencionar que sou da cidade do México, e te asseguro que nenhum policial tomaria providência por algumas dezenas de ligações telefônicas. Nem sei se eles saberiam o que fazer. Aos poucos as ligações foram parando, mas ele continuava a me mandar mensagens e a me dedicar músicas em uma estação de rádio online que a maioria do pessoal da cena hardcore ouvia. Em uma vez ele me dedicou Your Betrayal, que é outra música que eu acho bastante explícita. Alan se tornou instável. Alternava entre me dedicar poemas de amor e me insultar, dizendo que eu estava arruinando a vida dele. Honestamente, já perdi a conta de quantas coisas loucas e assustadoras ele fez nesses últimos anos, mas acho que a pior de todas foi há aproximadamente 1 ano, quando fui a um show com minha melhor amiga. Eu estava flertando um pouco com um dos músicos que abriu para a banda principal, e minha amiga estava ajudando como cúpido. Ela foi comprar cervejas para nós, e no momento em que se levantou, virei para conversar com ela e vi 2 pessoas ocuparem as cadeiras vazias na nossa frente. Era Alan e uma garota que ele apresentou como sua irmã. No instante em que minha amiga e eu os vimos, congelamos. Uma mistura de desconforto e medo me invadiu, e eu apenas desviei o olhar. Você cortou o cabelo. Ele quebrou o silêncio, tocando minha franja. Instintivamente recuei. Ficou ótimo, como tudo em você, ele disse em voz baixa e apagada. Assenti e disse que estava acompanhada, então eles deveriam deixar o lugar. Olhei para a irmã dele, esperando que ela ajudasse, mas ela estava distraída com o celular. Quer uma flor de papel? Ele me perguntou, ignorando completamente o que eu tinha acabado de dizer. O rapaz com quem eu estava flertando já estava voltando, mas ao ver 2 pessoas no nosso lugar, apenas desviou. Cara, você precisa ir embora de verdade, eu disse, perdendo a paciência. Não queria fazer uma cena, já que o show nem tinha começado e não queria ser expulsa. Mais uma vez, ele me ignorou e começou a fazer uma rosa com um guardanapo. Vamos sentar ali, sugeriu minha amiga, e eu aceitei a ideia dela, ou pelo menos tentei, quando a irmã de Alan, que de repente havia perdido o interesse pelo celular, segurou meu braço com força, me impedindo de sair, sem dizer uma palavra, apenas me segurando. Tentei me soltar, mas antes que pudesse, Alan pegou uma das minhas mãos e colocou a flor de papel nela.
Só então a irmã dele me soltou. Agora, antes de contar o que aconteceu depois, preciso dizer duas coisas. Primeiro, tenho fama de ser talvez um pouco agressiva, mas quando se trata de pessoas por quem senti carinho em algum momento da vida, tenho um ponto fraco. E segundo, Alan tinha sido mais que assustador. Já se haviam passado cerca de 3 anos e ele não me deixava em paz, mas nunca havia sido violento. Ambas as regras foram quebradas naquela noite. Eu explodi. Peguei a flor que ele tinha acabado de me dar. Olhei diretamente nos olhos dele e a amassei contra a mesa, destruindo qualquer forma que ela pudesse ter. Você não é uma boa pessoa. Você é um perseguidor que não me deixa em paz e acha que eu te devo um relacionamento. Eu disse, cheia de raiva. Acho que nunca tinha me sentido tão furiosa. Minha amiga e eu empurramos e conseguimos sair para fumar e limpar a cabeça. Estávamos conversando, eu tremia, e ela só tentava me acalmar, perguntando se eu me sentia melhor e dizendo que se eu quisesse ir embora, estava tudo bem. Então ouvimos gritos. No começo só ouvimos umas garrafas caindo e algumas pessoas gritando. Então pensamos que alguém tinha cometido algum erro e estavam apenas brincando com isso. Mas não parou aí. Os gritos continuaram e vimos os seguranças na entrada correndo para dentro. Rapidamente apaguei meu cigarro e fui com minha amiga para ver o que estava acontecendo. Sinceramente, esperava ver apenas outra briga de bar, mas era muito pior. Havia 2 mesas viradas e não sei quantas garrafas de cerveja quebradas pelo chão. Um monte de pertences de uma mochila estavam espalhados no chão. E o responsável por tudo aquilo não era outro senão Alan. Logo, um dos seguranças o segurou enquanto o outro o revistava para garantir que ele não estivesse armado. A irmã dele, do outro lado do pequeno local, gritava para Alan e para os seguranças algumas coisas que eu realmente não conseguia entender por causa do barulho, enquanto literalmente o arrastavam para fora. Eu fui empurrada para fora no meio da multidão e fiquei de pé ao lado, sem palavras, apenas observando Alan praguejar e chutar. Nunca o tinha visto tão violento. Na verdade, nunca o tinha visto violento de forma alguma. Então ele me viu. Ele gritou para mim. Mas como havia se formado uma pequena multidão, as pessoas pensavam que ele estava apenas drogado e falando bobagens. Você arruinou a minha vida, ele gritou. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Talvez fosse por medo ou por eu ainda não conseguir entender completamente o que estava acontecendo ao meu redor. O que eu poderia ter feito para ele agir assim? Felizmente, minha amiga me encontrou no meio da multidão e, sem dizer nada, me levou até o metrô e depois para casa. Chorei durante todo o caminho. Eu não o vi mais desde então, mas sei que ele ainda me ronda. Como eu sei? Bem, agora moro no Japão e já estou aqui há cerca de 1 ano. Meu aniversário foi há apenas alguns meses e recebi um grande buquê de rosas com um cartão que dizia: Eu não deveria ter te dado de papel quando você merece-as de verdade. Feliz aniversário, meu amor. Assinado, Alan. Vivo em um bairro de classe média baixa no Caribe. É um lugar tranquilo onde nunca acontece nada. O tipo de lugar onde as pessoas vão se aposentar e tomar pinhas coladas o dia todo. No entanto, há algumas casas da minha vivia uma família que não era como as outras. Eles tinham a maior casa da rua e viviam de forma luxuosa. Os filhos deles brincavam comigo, especialmente a filha mais nova, a quem todos chamávamos de Minnie, a pequena. Minnie tinha uns 5 anos quando eu tinha 11 e estava sempre na minha casa. Eu sabia que minha mãe e os vizinhos ficavam preocupados ao ver uma menina de 5 anos do lado de fora o dia todo e só chegando em casa perto da meia-noite em dias de escola. Mas era um lugar tranquilo onde nunca acontecia nada, então ninguém se preocupava tanto. Quando Minnie completou 6 anos, seus pais fizeram uma festa de aniversário enorme e todas as crianças do bairro foram convidadas. Eu queria ir, eles tinham brinquedos infláveis, escorregadores de água e tudo o que uma criança poderia desejar para brincar. Mas meus pais não me deixaram ir. Nunca soube o motivo. Suponho que seja porque minha mãe não conhecia a mãe da Minnie. Lembro-me de me sentir muito triste porque todos estavam lá e eu estava brincando sozinho em casa. Depois do aniversário, as coisas voltaram ao normal. Um dia, estávamos brincando e falando sobre o que nossos pais faziam para ganhar a vida. Perguntamos a Minnie e aos irmãos dela, mas nenhum deles sabia o que os pais faziam, apenas que o pai viajava muito e estava sempre em reuniões. Não dei muita atenção e todos continuamos com nosso dia.
Uma noite estávamos brincando na rua quando começamos a ouvir fortes estampidos vindos da casa da Minnie. Nunca vou esquecer aquele dia. Os vizinhos, incluindo minha mãe, saíram correndo e nos apressaram para dentro de casa, gritando que eram tiros. Alguns de nós até entramos na minha casa e ficamos lá enquanto meu vizinho, que era policial, correu até a casa da Minnie. Tudo o que vimos depois dos tiros foi uma caminhonete preta que saiu em alta velocidade pela rua e quase atropelou um cachorro. Depois, alguns homens entraram na casa. Minnie e seus irmãos queriam sair para ver o que estava acontecendo, mas todos os impediram de ir. Lembro-me apenas de um monte de policiais e ambulâncias alguns minutos depois, e no dia seguinte nunca mais vi Minnie nem os irmãos dela. Passaram-se alguns meses em que a casa ficou vazia, mas caminhonetes pretas e homens estranhos continuavam vindo ao bairro, indo de porta em porta perguntando sobre qualquer informação sobre o homem e seus filhos. Ninguém no bairro falava sobre o assunto. Sei que os policiais me perguntaram sobre Minnie e as crianças, e se eles já haviam dito algo estranho sobre a mãe ou o pai, mas eu tinha apenas 11 anos, e estava muito mais preocupado em jogar Mario Kart Wii do que com o que aconteceu naquela noite. Os anos passaram e a história se desfez no tempo. Agora que sou mais velho, perguntei ao meu vizinho, o policial, o que realmente aconteceu naquela noite, já que havia rumores de que o homem tinha morrido. Ele me disse que naquela noite o homem levou vários tiros na cabeça e que a esposa ficou gravemente ferida, pois ele era um narcotraficante tentando fazer um acordo com a polícia para entregar quadrilhas rivais e outras pessoas às autoridades. Os homens na caminhonete, que iam de porta em porta, queriam saber onde estavam os filhos e a esposa dele para também fazê-los calar. Quanto aos filhos, o filho mais velho foi encontrado morto a algumas horas de distância, em uma cidade vizinha, com o carro incendiado. Os outros filhos agora vivem em outros países sob programas de proteção a testemunhas. Só espero que, onde quer que Minnie esteja, ela esteja bem e que a família tenha recebido a ajuda que precisava. A esposa foi baleada na perna e perdeu muito sangue, mas no geral sobreviveu. Esse foi o primeiro acontecimento importante na minha cidade, além de outro massacre que aconteceu nos anos 70, quando uma mulher influente foi assassinada a machadadas, junto com a filha adulta pelo marido desta. Quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, fui convidado para a festa de aniversário de um colega de classe em uma piscina. Todos nós tínhamos a mesma idade. Era uma turma pequena, com cerca de 20 crianças, e tenho quase certeza de que todos foram convidados. Só para esclarecer, sou um menino. Enfim, em algum momento me afastei do grupo e acabei sozinho com uma garota. Eu não era particularmente próximo dela, mas a conhecia porque estávamos na mesma classe. Para descrever o lugar onde estávamos, era um túnel que conectava a piscina de ondas principal a um rio lento. Não havia realmente mais ninguém lá, apenas nós dois. De repente, sem aviso, ela se jogou sobre mim. Ela segurou minha cabeça e a empurrou para debaixo d'água. Eu era um menino bastante magro e ela era maior do que eu e um pouco tomboy. Devem ter passado uns 20 segundos enquanto eu tentava desesperadamente me soltar, mas ela não me deixava sair. Naquele momento, o instinto de sobrevivência e um pânico massivo tomaram conta de mim, e finalmente consegui me soltar. Ao emergir, estava tossindo e cuspindo água. Lembro-me de olhar para ela, totalmente em choque. Acho que comecei a perguntar por que ela tinha feito aquilo quando ela se jogou sobre mim novamente. Mais uma vez, ela segurou minha cabeça embaixo d'água, e eu senti que era uma eternidade até conseguir me soltar lutando. Em ambas as vezes, realmente pensei que ia me afogar e que ela não me deixaria sair. Tive que lutar para me libertar. Eu não sabia nadar naquela época, mas a água no rio lento e no túnel chegava apenas até o meu peito. Comecei a recuar, me afastando dela. Ela ria como se tudo fosse uma brincadeira, e tinha uma expressão e um sorriso que pareciam de loucura. Eu não podia simplesmente sair da água para escapar, já que estávamos em um túnel, então tinha que tentar me afastar dela de qualquer forma. Enquanto eu recuava, ela me seguia e fiz questão de manter a distância, para que ela não se jogasse sobre mim de novo. Mas ela chegava cada vez mais perto. Consegui argumentar com ela, porque estava realmente apavorado. Comecei a balbuciar tentando distraí-la, e sugeri que fôssemos juntos para os tobogãs de água. Funcionou, pois vi que ela ficou pensativa e parou de me perseguir. Consegui sair do túnel e ela me seguiu devagar, mas parecia meio indecisa.
Imediatamente me senti mais seguro, já que agora estava fora da água e podia ver outras pessoas. Enquanto nos dirigíamos para os tobogãs, continuei falando sobre como eles eram divertidos, mas ela não dizia nada e mantinha uma expressão muito estranha no rosto o tempo todo. Finalmente descemos nos tobogãs e depois me juntei aos meus amigos e fiquei com eles pelo resto do tempo, porque ainda estava um pouco abalado. Nunca contei o que aconteceu porque tinha vergonha de admitir que uma garota tentou me afogar e receava que rissem de mim. De qualquer forma, já adulto, essa garota acabou se revelando lésbica. Não que haja nada de errado nisso, mas ela começou um relacionamento com uma mulher que tinha 2 ou 3 filhos de uma relação anterior com um homem. Acontece que elas torturavam as crianças e eventualmente mataram uma delas. Atualmente, ela está cumprindo prisão perpétua. Contei aos meus amigos sobre o incidente na piscina depois de saber dos crimes dela, e tenho quase certeza de que eles acham que estou mentindo, já que nenhum deles me levou a sério. Talvez porque contei de uma forma meio despreocupada, dizendo que eu quase fui a primeira vítima dela. Mesmo assim, é uma loucura pensar nisso, já que ela evidentemente era uma psicopata genuína, e se eu não tivesse conseguido afastá-la de mim para fugir e depois convencê-la a ir para os tobogãs, acredito sinceramente que ela poderia ter me matado. Essa história é real e está acontecendo agora, mas tudo começou no meu aniversário. Já falei com as autoridades sobre esses incidentes, mas também estou aberta a ouvir suas opiniões. Tem sido bem assustador. Contexto rápido. Sou uma mulher de 27 anos que mora com uma colega de quarto e o namorado dela. O nome dela é Júlia. Há mais ou menos 1 ano, Júlia e eu começamos a frequentar um local de convivência e conhecemos uma mulher que trabalhava lá e que tinha mais ou menos nossa idade. O nome dela é Sam. Júlia e eu paramos de ir ao local depois de um tempo, mas continuei sendo amiga de Sam. Não éramos super próximas, mas eu a via a cada 2 semanas. Ela apoiava meu negócio, me trazia pequenos presentes e até me convidava para vários lugares ao longo do ano. Eu gostava de ser amiga dela. No meu aniversário, Sam postou uma foto minha nas redes sociais. Foi então que recebi uma mensagem de uma conta desconhecida, pedindo que eu respondesse para falar sobre uma oportunidade em um filme. Com uma certa curiosidade, respondi. Disseram muitas coisas até finalmente me contarem que estavam procurando pessoas para filmes adultos. Depois, me ofereceram uma boa quantia em dinheiro. Diziam que era algo muito privado, que seria vendido apenas no exterior e que ninguém jamais veria. Recusei educadamente. Para ser honesta, ri um pouco. Além disso, eles não têm presença no Google, nem nada em suas redes sociais, ou qualquer informação online sobre a suposta produtora. A pessoa insistiu para que eu entrasse em contato com uma referência feminina deles. A curiosidade me venceu. Então eu o fiz. A referência feminina me deixou desconfortável. Parecia normal no início, mas estava entusiasmada demais com o trabalho em si. Ela me incentivava a fazer o teste com a pessoa com quem eu estava conversando e dizia que eu era muito sortuda, porque só fizeram essa oferta a algumas garotas. Pensei, nenhuma mulher da indústria adulta fica realmente tão feliz e satisfeita com algo assim. Fiquei desconfortável e bloqueei. Ele me mandou uma mensagem perguntando se tínhamos conversado. Respondi que sim, mas que continuava recusando a oferta, e então o bloqueei também. Senti vergonha de ter sequer considerado. Alguns dias depois, minha colega de quarto me mostrou uma mensagem estranha em seu número pessoal. Eram as mesmas pessoas com uma oferta parecida. Disseram que a encontraram em uma lista na qual ela supostamente se inscreveu. Tenho certeza de que minha colega não fez isso. Contei a ela o que aconteceu comigo e ficamos realmente confusas. Nos 4 meses seguintes, recebi mensagens de texto. Algumas respondi educadamente, outras de forma rude e outras ignorei completamente. Nunca pediram fotos, informações ou algo realmente específico. Exceto que eu considerasse a oferta e talvez me encontrasse com eles para tomar um drink e conversar pessoalmente. Isso foi tudo até ontem. Sam me enviou uma mensagem nas redes sociais. Era um chat em grupo com um perfil que eu não tinha visto antes, junto com Sam e a conta do meu negócio. Trabalho com formação de equipes criativas. Sam queria me apresentar a um amigo, Dave, que precisava contratar alguém para uma sessão de formação de equipes em um hotel elegante a cerca de 1 hora de distância. Sam fez as apresentações, eu agradeci e então ela saiu do chat. O perfil de Dave estava vazio
Ele me escreveu em privado e basicamente me disse que saía ocasionalmente com esse cara, que ele era perfeito para o trabalho, bastante rico e com vários negócios. Mencionou que costumava trabalhar em produções de cinema adulto, mas que já tinha deixado isso e que agora estava em uma empresa diferente. Além disso, disse que ele era uma pessoa normal. Perguntei ao homem qual era a empresa e se ele podia me dar um site ou mais informações. Ele respondeu que lançaria o site no evento para o qual estava contratando e que acabara de comprar a empresa, que estava em processo de rebranding. Sam também me enviou uma mensagem dizendo que ele estava vendendo a empresa e que o evento de 2 dias no hotel era para sua festa de despedida. Sugeriu que eu levasse meu namorado, já que seria uma estadia com todas as despesas pagas. Também mencionou que veria esse velho amigo naquela noite para colocar a conversa em dia, pois fazia tempo que não o via. Tudo isso era muito estranho. O homem me enviava mensagens dizendo algo como: sei que isso é esquisito, sinta-se à vontade para trazer seu namorado. Também mencionou que veria minha amiga naquela noite. Deixei a mensagem em visto até a manhã seguinte. Enviei para ele a conta original da oferta de cinema adulto e perguntei se era ele. Ele respondeu que não, mas eu pensei. Sim, claro. Ele respondeu com um joinha e saiu do chat. Meses atrás eu tinha mencionado a Sam sobre essas mensagens estranhas da oferta. Ela também me contou que havia recebido mensagens estranhas no passado e que só pararam quando ela disse que chamaria a polícia. Não deu mais detalhes, então eu não insisti. Agora mandei uma mensagem para Sam e disse diretamente: Sam, acho que essa é a pessoa que tem me assediado de números diferentes. Ela reagiu como se estivesse surpresa e desconfortável, perguntando sobre a conta original que havia me contatado. Eventualmente encerrou a conversa e foi dormir. Deixei o recado em visto e não respondi sua ligação no dia seguinte. Ela me enviou uma mensagem dizendo: ontem à noite foi muito estranho. Me ligue se quiser conversar porque estou confusa. Eu não respondi. Hoje ela me escreveu dizendo: tudo bem. E eu basicamente respondi: olha, você sabe que isso me deixou desconfortável. E agora me pergunto se alguém está tentando me sequestrar e se você está envolvida, de forma inocente ou não. É demais para mim. Ela respondeu dizendo mais ou menos que entendia que foi uma experiência muito assustadora, mas que achava que eu estava exagerando e basicamente parecia ofendida por eu pensar algo assim. Também disse que não gostaria de conversar com alguém que pensasse aquilo dela e encerrou o assunto, afirmando que vive a vida de maneira honesta e que não pode permitir que alguém tente arrastá-la para algo desse tipo. Não sei se vocês sabem, mas existe um site gratuito onde você pode enviar fotos de alguém e ele gera páginas na internet que combinam usando reconhecimento facial. Quando comecei a temer o possível envolvimento dela, fiz uma busca e encontrei o que em 99% dos casos eram miniaturas dela em um filme adulto. Ou é ela ou alguém idêntica, pois também apareceram fotos conhecidas dela. Obviamente não mencionei isso, mas aquela última resposta dela soa ainda mais estranha sabendo de tudo isso. Essa é minha história. Espero que não me peguem, eu não sou alguém com quem se deve brincar.